Devocional Corda de 3 Cordões, para um casal que quer ter uma aliança com Deus. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Eclesiastes 4:12. Devocional Corda de 3 cordões. Primeiro dia, o Pacto de Sangue, parte 1. Nesse primeiro dia, convido você a entender o grande sacrifício de Jesus quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Certamente, o poder de seu sangue mudou nossas vidas. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele nos deu acesso ao Pai. Ele nos deu a eternidade. Um casamento que acredita no poder do sangue derramado por Jesus é um casamento em que o próprio Jesus faz parte da aliança e essa união se torna estável, porque é uma corda não de 2, mas de 3 cordões, o que não é fácil de romper. O primeiro ensinamento é entender que quando Deus une homem e mulher, ele os transforma em um só corpo, uma só carne. No entanto, o que exatamente isso significa? Somente o poder de Deus pode transformar 2 pessoas em uma. Quando 2 pessoas decidem se casar, elas se submetem ao sistema de Deus, que prevê uma unidade total chamada casamento. Estar unido pelo casamento é tornar-se um. O único relacionamento terrestre ocorre no espírito, na alma e no corpo. Nesse sentido, entendemos que corpo e alma se concentram através dos sentidos e da mente, dos desejos e das emoções que sentimos. No entanto, se vivermos apenas isso em nosso casamento, corremos o risco de seguir os padrões não de Jesus, mas do mundo. E muitas vezes o coração do homem pode ser enganoso. Em 1 João 2,16 descobrimos que, pois tudo no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Portanto, o mais importante é conectar o Espírito de Deus, o que trará inspiração, revelação e comunhão ao casal. Além disso, aqui encontramos a força que nos faltava, o terceiro nó da corda. Sem o Espírito, o casamento é apenas um contrato entre 2 pessoas. Eles são casados, mas Deus não mora em nenhum dos cônjuges. Portanto, ele é apenas uma testemunha e não uma parte ativa. Com o tempo, as condições impostas e esperadas no contrato podem mudar. A tolerância diminuirá. A dedicação não será mais a mesma. A alma e o corpo, por si só, não poderão suportar crises profundas. Exemplo do primeiro casal na história da humanidade, Adão e Eva, em Gênesis 3, versículos de 1 a 12. Satanás, personificando uma semente, brinca com Eva, que é enganada, come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e depois o entrega ao marido. Ambos procuraram satisfazer sua carne, alma e corpo, ignorando o que Deus havia dirigido, espírito. Quando Deus lhe chamou, eles tentaram justificar-se por seus pecados, sem conhecer sua culpa. Os casais de hoje ainda fazem
querendo justificar seu comportamento em vez de se arrepender, pedindo perdão e caindo aos pés do Senhor. Eles se esconderam de Deus e tiveram medo devido à desobediência. Até hoje os casais não entendem que Deus deve ser o centro e a base do casamento. Eles se cobriram com folhas de figueira para se esconderem, pois perderam a transparência e a unidade que existiam entre os dois. Mais e mais casais se protegem e se escondem um do outro. O pecado os fez perder o discernimento sobre o verdadeiro inimigo, causando confusão entre eles. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Ainda hoje, Satanás os faz pensar que o inimigo é sua esposa, seu esposo, e engana os casais. Dever de casa. 1. Seu casamento é uma aliança de sangue ou um contrato. Por quê? Em Malaquias 2, versículo 14. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial.